Talvez algo que você não saiba sobre a minha própria formação é que uma das minhas especialidades é em comunicação. Eu me dediquei muito tempo a estudar a linguagem não verbal, a forma como as pessoas se posicionam e a forma como elas conseguem expressar, comunicar a sua mensagem. Isso porque eu acredito profundamente que ter uma mensagem importante, bonita, sólida, não é o suficiente para que essa mensagem se torne uma contribuição. Acredito ainda que é nossa responsabilidade passar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe ao mundo. E é por isso que nesses anos me dedicando à expressão, eu fui percebendo o quanto as pessoas que têm dificuldade de comunicar-se, em um contexto mais profundo da análise emocional, têm, numa primeira instância, uma falta de confiança naquilo que tem para passar. Chega a ser engraçado a gente pensar que alguém que tem em si uma verdade não confia o suficiente para que essa verdade se expresse ao mundo. Mas veja bem, não é só a falta de confiança na mensagem, mas também a falta de crença de que aquilo vai ser ouvido. Muitas vezes nós não nos sentimos ouvidos. Muitas vezes, ao longo da vida, aquilo que temos de importante para falar, apesar das inúmeras tentativas, passam batido. E com o tempo, na construção do indivíduo, esse indivíduo vai perdendo a força de fala. Vai sucumbindo à falta de um lugar onde a ouvidoria seja presente. Em outros contextos de história, talvez a pessoa seja ouvida, mas tenha passado por algum processo onde se sentiu ridicularizada, exposta, constrangida com aquilo que falou. E pode ter criado um bloqueio nesse sentido. Há aqueles que não foram incentivados a expressar-se, há aqueles que não encontraram na sua história de vida movimentos onde pudessem expressar e, infelizmente, muitas pessoas que acreditam que não tem nada de importante para falar. Eu li algo hoje muito interessante que falava mais ou menos assim: aquele que se pergunta se tem um propósito ou não na vida não deveria perder tempo com essa pergunta em vão. Porque ela já está respondida pelo simples fato de você estar vivo. Você estar aqui nesse planeta, ter sido escolhido entre muitos e muitos que poderiam estar, já responde a pergunta de que há um propósito para que esteja. Sendo assim, é como se você fosse um envelope que, ao não comunicar-se, não abre para trazer a mensagem que foi confiada à sua existência. A soma dos outros estudos que eu venho trazendo nas últimas décadas da minha vida me fazem olhar a comunicação não só como o ato de colocar para fora aquilo que tem dentro, mas também como um caminho que, através da expressão, da permissão e da coragem, passam a dar forma à alma. A comunicação e a expressão são a linguagem do seu íntimo. Um convite a permitir que as pessoas de fora vejam aquilo que você tem dentro. Mas comunicar-se precisa de treino, exige dedicação. Muitas vezes não somos ouvidos porque, de fato, não aprendemos, não temos a técnica suficiente para prender a atenção do outro para aquilo que é importante para nós ser repassado. Coisas como a nossa linguagem visual, a nossa expressão corporal tem uma contribuição muito grande naquilo que a gente fala. Porque se eu falar para você assim agora o tempo todo, rebaixar, encolher meu corpo, vai ficar muito mais difícil que você me escute. Mas no momento em que eu me abro, o meu corpo diz para você, sem que eu fale nenhuma palavra, que eu tenho orgulho do que eu falo. Na medida em que eu imponho a minha voz e um volume suficiente para que você me escute, e não tenho vergonha do que falo, não me escondo, eu digo para você através do meu timbre: eu reconheço que o que falo tem importância
e é firme, como a ideia que tenho. Todas as vezes que falo com clareza, que trago a eloquência para essa minha comunicação, todas as vezes que pauso a minha fala, não a ponto de ser cansativa, mas a ponto de me fazer entender com clareza, expresso, sem precisar dizer isso, que a mensagem que tenho precisa ser ouvida com pontuação, para que seja compreendida dentro do contexto. Cada um desses pequenos atos, técnicas de comunicação, fazem com que a gente se aproxime de um lugar onde o outro tenha condição de nos compreender, mas que só podem ser atingidos através de uma reforma íntima muito profunda, de onde eu, enquanto comunicador, passo a não mais falar para ser entendido por você, mas passo a falar para garantir a mim mesmo que dou voz à minha mensagem. O que o outro entende do que eu falo faz parte do processo do outro. Mas o quanto eu me esforço para expressar com clareza o que eu tenho faz parte do meu processo de comunicação. E quando a gente entende que comunicar-se é um ato de trazer essa alma para fora, reforça o incentivo que eu faço aqui dentro desse portal o tempo todo. Expressa quem você é. Ah, Cássia, mas eu sou tímido. Ah, Cássia, mas eu não tenho nada muito grandioso para falar. Tem? Tem porque provavelmente dentro da sua casa você tenha lá pessoas que você exerça grande influência. Filhos, talvez, parceiro, parceira, vizinhos do prédio, do bairro. Pessoas que estão lá e que podem ser impactados por aquilo que você acredita. A gente costuma achar que a comunicação, esse aperfeiçoamento da fala, da expressão daquilo que a gente é algo reservado para aqueles que estão em um grande palco, que têm um grande lugar de ouvidoria, grandes personalidades ouvidos por muitos. Eu dedico o desenvolvimento da minha comunicação a ser entendido por um, aquele que está na minha frente naquele momento. Essa dedicação, ela deve ser trabalhada, treinada, aperfeiçoada, para que os relacionamentos sejam portadores de uma comunicação mais assertiva. Porque ao reconhecer a importância da minha comunicação e ao conectar essa importância da comunicação com o autoconhecimento, passo a perceber que muitas vezes projeto a minha comunicação de forma a expressar o que quero, mas me perco por permitir que o meu emocional influencie nela. É o que acontece em uma briga, por exemplo, que você está expressando em alto e bom tom. Você está tirando para fora tudo que tem dentro. Você está abrindo seu peito para falar e, teoricamente, você está usando todas as técnicas de uma boa comunicação. Mas por permitir que aquela emoção aflore, perde-se nas palavras. Comunicação é a soma do coração e da mente, para que se encontrem através da expressão verbal ou não, e uma mensagem trazida para fora. Falar só com o coração é emocionar-se e perder-se nas palavras. Falar só com a mente é querer dar aula sem sentir verdadeiramente a mensagem. Unir os dois polos é reconhecer a potência daquilo que você tem para falar, a importância do seu sentimento e do seu pensamento, e um lugar aonde me faço entender na mesma proporção que entendo a comunicação do outro, que abre espaço também para a expressão. Algo comum é que quando a gente leva a consciência dessa comunicação para ambientes ou para contextos da nossa vida, como por exemplo o nosso contexto profissional, muitas vezes por não trabalharmos a expressão e a comunicação de forma clara, por não sabermos falar do nosso sentimento em ambientes internos,
Não conseguimos também expressar e valorizar o nosso trabalho, os nossos projetos em ambientes externos. Não conseguimos, por exemplo, usar espaços de fala com a consciência do aproveitamento daquele lugar. Quantas pessoas você conhece, talvez você, que diante de um espaço, diante de uma oportunidade de expressar aquilo que faz, de defender, de vender o seu próprio talento, os seus próprios negócios, o seu próprio sonho, perdem-se nas palavras. Eu não sou bom vendedor de mim, dizem eles. E quem será? Nós nos vendemos o tempo todo sobre nossas ideias e nossos talentos. Nós somos os únicos responsáveis a encontrar fortalecimento da nossa confiança, posturas e técnicas de comunicação que nos habilitem a expressar aquilo que nós somos. Quando eu vejo um profissional perder a oportunidade de vender-se a si, me arrepia a alma. Porque ninguém pode fazer isso por você a não ser você mesmo. Cuidado para não confundir falta de confiança com humildade. É que eu sou humilde, não falo de mim. Não, você é covarde. Você se esconde de você. Assumir-se não é falta de humildade. Reconhecer suas próprias características, dizer aquilo que sabe que faz bem, encher a boca e orgulhar-se daquilo que entrega, que oferece, é o ato de maior compaixão pelo seu talento. Comunicar-se com confiança, com convicção, não é um ato de arrogância. É um lugar de auto-reconhecimento. Se quero que o mundo me veja primeiro eu. Se quero que o mundo me entendo primeiro eu. Se quero que o mundo me escute, falo eu. Eu faço aquilo. Eu movimento. Eu uso os espaços de fala. Eu costumo dizer que quer me deixar feliz, me dá um espaço para falar. Me dá um cantinho para poder me expressar. Porque sabendo que eu vim para essa vida com uma mensagem importante, na honra por toda a divindade que me permitiu estar aqui, eu não ouso, em arrogância e ingratidão, deixar passar sequer uma oportunidade de expressar o que tem no meu coração. Porque se a minha mensagem vem de cima, eles pediram para descer, para falar. Isso serve para mim e serve para você. Arro.